Fundação MS Pesquisa na Prática. Olá, boa tarde, sou Ricardo Hallich, eu trabalho na Universidade Estadual de Londrina, na área de mecanização agrícola e preparo do solo, a área de compactação, etc. O que nós estamos trazendo aqui é uma avaliação de estrutura do solo, que nós normalmente fazemos em perfis. Trincheiras não precisam ser tão grandes como essa, mas aqui foi preparado uma trincheira grande em função do evento, do Showtech que a Fundação MS preparou. Fizeram uma unidade aqui muito interessante para nós discutirmos algumas coisas. Então a ideia é mostrarmos como é que se avalia uma estrutura do solo, como é que nós avaliamos uma compactação e principalmente como que nós podemos lidar ou condicionar a estrutura do solo. Então eu vou mostrar para vocês aqui um preparo que foi feito pela Fundação MS, uma área que foi induzida à compactação e foram feitos diferentes culturas e como isso se comporta. Uma das coisas importantes que eu queria mostrar para vocês é como nós analisamos, por exemplo, a estrutura do solo. Isso aqui é uma análise da estrutura do solo. Nós estamos pegando uma unidade, um torrão de solo e vamos avaliar para identificar se isso é uma compactação ou não. É uma compactação, vocês percebem, ó, tem uma estrutura angular, etc. Ela é uma compactação, mas o que é mais importante do que dizer se é ou não uma compactação? Como essa compactação está afetando as raízes. Percebam que a raiz consegue penetrar na estrutura. Então, numa concepção mais moderna, o que nós estamos dizendo que a compactação ela é controlada pelas raízes, pelas plantas, porque se a raiz penetra num torrão compactado, ela permite a atividade biológica, ela vai recuperar essa estrutura, ela vai fazer porosidade e essa estrutura então ela passa a ser recuperada pelas raízes. O grande problema é quando a raiz não entra. Então o que nós estamos aqui? Nós temos um tratamento com a Brachiaria rosisiensis, que tem uma raiz bastante agressiva, percebam aqui, ela ocupa tudo isso, mesmo tendo sido compactado, induzido uma compactação, percebam que ela conseguiu enraizar, então ela está trabalhando, a planta está trabalhando e está recuperando a estrutura. Se a gente vier para uma soja, a soja ela já tem maior dificuldade de penetração, então ela já diminuiu muito a quantidade de raízes, é um sistema radicular mais difícil de conseguir penetrar, ela é um pouco mais fraca, etc. E se a gente olhar uma estrutura compactada, vocês percebam que a raiz ela não tem tanta capacidade de penetração. Por isso a importância também da rotação de cultura, porque eu tenho de raízes diferentes fazendo papéis diferentes nessas unidades compactadas, na reestruturação do solo, etc. É muito importante que os agricultores olhem o perfil do solo. Não precisa ser uma trincheira desse tamanho, óbvio, mas fazer uma avaliação de uma trincheira, abrir uma pequena valeta, um enxadãozinho, andar com o enxadão na caminhonete, uma faquinha, sempre estar olhando as raízes é muito importante. Esse outro lado aqui, o que nós podemos mostrar? Se aqui eu fiz uma avaliação de uma outra metodologia que nós utilizamos para avaliar a estrutura do solo, que se chama perfil cultural. Então, se vocês olharem esses horizontes que foram pintados de branco, nós temos aqui efeitos das culturas que foram colocadas sobre a área compactada. Então, toda essa área aqui é compactada, e se vocês observarem aqui, nós temos toda uma unidade compactada, aqui menos compactação, aqui mais compactação, e se vocês olharem é a área justamente que nós tínhamos a soja. Então a soja recondiciona muito pouco a estrutura, ela recupera pouco a estrutura. Se viermos lateralmente aqui, nessa lateral, já tem um efeito da braquiária, que foi colocada sobre a área compactada, e percebam que a própria braquiária já fez uma divisão aqui, porque ela diminuiu essa compactação em função da porosidade que ela criou, então é uma raiz mais agressiva, ela conseguiu diminuiu essa compactação, e isso é o grande efeito de uma rotação de culturas. Tem outras culturas que foram colocadas para a gente avaliar, mas isso aqui é o que eu quero apresentar para vocês como sendo um fator importantíssimo de nós colocarmos plantas diferentes no sistema, rotação de cultura, etc. E reforço, passem a olhar o solo, passem a olhar a cultura, a atividade que vocês fazem, agricultores, consultores, etc., da superfície do solo para baixo. Como é que está o solo, como é que está a estrutura, como é que as raízes se comportam, etc., que isso vai trazer muitos benefícios para vocês, para a cultura, para a produtividade e para a redução de custo de produção. Obrigado.